Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6. E o título da mensagem é Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Paulo censura o litígio entre os irmãos, que diz o seguinte: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça, e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos hão de julgar, hão de herdar o reino de Deus? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido levados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Antes, deixa eu fazer aqui menção do subtexto dessa mensagem. A partir do versículo 12, os nossos corpos são membros de Cristo, afirma a Santa Palavra de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares.
Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Aleluia, Pai. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará e nós pelo seu poder. Vou repetir. Ora, o Senhor que também ressuscitou, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Irmãos, essa mensagem de 1 Coríntios 6 também não foge à regra. É uma mensagem extraordinária, irmãos. Uma mensagem de grande exortação, de despertamento e de compreensão para aqueles que recebem a mensagem, É palavra de vida e vida com abundância, 1 Coríntios 6, E Paulo entra aqui nessa mensagem escrevendo carta aos Coríntios, exatamente por causa do litígio entre os irmãos, Coisas que não deveria ser aceita entre o cristão, ou entre os crentes, digamos assim, para ficar um pouco mais claro, mais transparente, Porque muita gente se diz cristão, mas não crê. E crente é aquele que crê. Aquele que crê que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Que Jesus antes era o Verbo, e que o Verbo se fez carne, e veio, viveu até os 33 anos de idade, sendo 3 anos de ministério, para implantar o plano de salvação na terra. Jesus viveu dos 30 até os 33, durou o seu ministério, 3 anos apenas. E em 3 anos, ele implantou completamente o plano de salvação. Coisa que vinha tentando já 1445 anos atrás, antes dele, e não foi possível. O Senhor em 3 anos conseguiu implantar. E eu falo muito em relação ao número 3, que representa o Deus Trino, a Santíssima Trindade, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os 3 juntos são Deus. E Jesus levou exatamente 3 anos. Viveu 3 décadas e durante 3 anos ele implantou na terra completamente o plano da salvação das almas. Que não tem jeito, irmãos.
todo aquele que ouve a santa palavra de Deus, né, que recebe a palavra, né, como o semeador, está em São Mateus 13, né? Todo aquele que recebe, né, vocês vejam a quantidade de crentes que tem espalhado por toda a face da terra, né? Os israelitas. Quantos israelitas tem nos 4 cantos da terra? Né? Tudo por amor. Né? Tudo por amor. Não é por força nem por violência, né, que o homem aceita Jesus e permanece. É por amor a Cristo. O crente lembra do sofrimento de Cristo. Eu muitas vezes passo por muitas mensagens, né? A gente se emociona, a gente não aguenta. A gente vem ou vai às lágrimas, né? É como se a gente estivesse contemplando assim, nesse momento ou naquele momento, o sofrimento de Cristo, né? Isso chama amor derramado aos nossos corações, ou nos nossos corações, né? Mas não amor sexual, que muitos entendem por amor, né? O amor fraternal, aquele amor do qual Jesus falou com os discípulos lá em João 14:15, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? O amor que Cristo teve pelos apóstolos, né? Pelos discípulos, mas ele falou isso com os apóstolos, né? É um amor incondicional, é um amor o amor de morrer pelo seu amigo, porque foi isso que Jesus fez. Cristo morreu por nós, amigos. Ele deu a sua vida para salvar a nossa. Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, completado o plano de salvação de Deus, o mundo estaria perdido. O mundo não teria salvação, como até aquela altura não tinha alcançado. O pessoal vinha pelejando, lutando, mas não tinha alcançado ainda. Foi preciso Jesus. Estava ao lado do Pai antes, desde o princípio, né? Desde o princípio, ao lado do Pai. Jesus, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo. A Santíssima Trindade, ou Deus Trino. Foi preciso Jesus, a palavra fala aqui, olhando o céu abaixo, né? O Pai e o Filho contemplando aquilo a terra e viu que não tinha como, não havia um justo sequer para implantar o plano de salvação. Ninguém daria crédito a qualquer homem que fosse tentar implantar. Foi preciso o Filho de Deus, né, Jesus, que também é Deus, igual ao Pai, né, ser concebido no seio de Maria Santíssima através da sombra do Espírito Santo, das virtudes do Espírito Santo, e viver, nascer e viver como homem, nascido de mulher, para que as pessoas crescem, né? Não precisava, a princípio, pelo poder de Deus, mas o homem não cria. O homem ia falar que só foi possível porque era um ser celestial. Na verdade, não é um ser divino, né? Aí foi Deus conhecendo a estultice do coração do homem, né? Antes Jesus era o Verbo se fez carne, veio, nasceu, viveu, conviveu e implantou. E foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou e subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Né? E ele diz, eu vou vos preparar lugar, né? Mas não vos deixarei órfão. Se eu não for, eu vos enviarei o Consolador. Ou aquele Consolador que meu Pai enviará, vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho falado. Se eu não for, o Consolador não vem. Porque os apóstolos não queriam que ele fosse. Não queriam, tentavam impedir de todas as formas. Não aceitavam de posse alguma. Como as pessoas também hoje, de um modo geral, a gente não aceita que os nossos entes queridos morram. A gente quer que eles, se depender da nossa vontade, do nosso coração, eles ficam para a eternidade, né? E assim eram os apóstolos com Cristo, né? E assim o Senhor foi e está sentado à direita do Pai, nos preparando lugar para o dia da sua vinda gloriosa, né? E a palavra segue. Paulo censura o litígio entre os irmãos. Ousa, Paulo chamando a atenção, palavra de grande exortação sobre a igreja de Cristo, nos 4 cantos da terra, né? Não é só pelo passado não, irmãos. É para nós hoje aqui, irmãos. É para todos nós. Né? Não é passado não. É mais atual do que nunca, né?
Paulo fala: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o irmão, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? O que Paulo está falando aqui, irmãos? O homem nesta vida, de um modo geral, né? A gente mexe com muitas coisas. E de repente, um irmão te pede um dinheiro emprestado, ou você vende alguma coisa para ele, né? Ou você compra alguma coisa dele, e um dos dois não cumpre a palavra do combinado, né? Embora a palavra de Deus nos exorta: seja firme no trato e na palavra. Mas às vezes, por algum motivo, um dos lados deixa de cumprir, né? E aí, o que a palavra recomenda, a palavra de Deus, né? Se for um valor do qual você vai ficar lesado, né, de forma que vai te fazer muita falta, vai te fazer falta, né? Então você pode cobrar e deve cobrar de maneira justa, honesta, sincera e correta. E o que Deus recomenda? Que nós busquemos esse entendimento primeiramente entre nós mesmos. Não foi possível? Temos que ter um advogado? Que seja um homem de Deus, que seja um advogado crente. Tem muitos advogados crentes, irmãos que julgam as causas, não julga fora da palavra de Deus, julga dentro da palavra de Deus, né? Eu já ouvi falar de juiz que julga as pessoas, as causas dele, né? Tudo ele traz para dentro da palavra de Deus, para poder dar o veredito final, né? Ele julga segundo a Bíblia, mesmo não sendo crente. E muito mais os crentes. E esses crentes que colocam os seus irmãos na parede, né, para receber dívidas, é justo, é de direito, foi combinado, foi tratado, né? Te custou dinheiro, você não ganhou de graça, você comprou com seu suor. Então é justo que você receba o que foi combinado, né? E que o irmão possa até te restituir da forma, se for possível, né, te pagando os juros de correção monetária, mas tudo rigorosamente dentro da lei, nada fora da lei, né? Não como os agiotas faz, né? E sim de acordo com a lei, né? Que tenha complacência do seu irmão, que você tenha, principalmente nesse caso, é quase sempre um mais fraco para restituir o mais forte. Que você tenha complacência do seu irmão, que você se compadeça dele, que você seja uma pessoa justa. O dinheiro é seu, você está no seu direito. Mas a palavra recomenda que nós não deveríamos buscar esse acerto na impiedade, e sim dentro da própria igreja. Nós não deveríamos recorrer a pessoas ímpias que não são crentes, pessoas que não têm dó, pessoas que não têm a menor preocupação se vai deixar o irmão nu, pelado, sem nada, para receber o dinheiro dele, né? Cobrando juros abusivos, extorsivos, né? Altíssimos, né? Que vem cheio de mora, um monte de coisas, né? Então a palavra recomenda que façamos aquilo que é do nosso direito, tudo segundo a santa palavra de Deus, e busquemos socorro entre os irmãos. A palavra nos exorta em outra mensagem, né? Que nós devemos procurar os nossos irmãos sobre as nossas necessidades, né? Se você procurar a igreja inteira e ninguém puder te socorrer, então você está liberado para procurar fora. Mas primeiramente procura com os irmãos da igreja, de um modo geral. Fala com seu pastor, né? Fala com seu pastor, fala com o irmão da sua confiança, né? Para resolver o seu problema. Procura falar sempre com alguém que possa te ajudar. Não fala com pessoas que possa só simplesmente transformar o seu sofrimento, a sua dor, as suas necessidades num tititi, num disse-me-disse, ou seja, em fofoca, né? Com esses nem fala, nem procura, né? Mas procura as pessoas honestas, sinceras, honradas, dentro da sua igreja, para tentar solucionar o seu problema, né?
E aqui Paulo fala: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? É exatamente o que eu acabei de falar. Paulo quer que nós busquemos a solução dos nossos problemas, tem negócio um com o outro, né? Que nós busquemos a solução dentro da própria igreja, ou seja, falando com pessoas igual a nós, crentes, valorosos, temente a Deus, né? Que tenham inteira compreensão, né, do que é piedade, né? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ou seja, quem é o mundo para julgar a nós? Deus não admite, irmãos. O homem faz. O homem que faz isto, principalmente contra um outro irmão crente, ele está agindo contra a santa palavra de Deus. Nós, os crentes, os verdadeiros crentes, temos um poder que vocês nem imaginam nos dado por Deus. Eu falo muito isso, irmãos. Vai lá no Salmo 82. O primeiro versículo do Salmo 82 já sai falando assim, né? O Senhor habita no meio dos poderosos. Ele julga no meio dos deuses. O salmista exorta os juízes, né, sobre as suas falhas, suas faltas. Né? Vai lá que vocês vão ver como é que está escrito. Né? Deus habita, Deus está na congregação dos poderosos. Ele julga no meio dos deuses. E os deuses que a palavra de Deus afirma é exatamente os magistrados. Porque eles têm aqui na terra um poder supremo. Né? Eles têm um poder supremo. Deu o veredito final, está dado, não tem quem revogue. Ou você paga, ou vai ficar preso até pagar. Né? Ou paga ou vai preso até pagar. Se você não pagar, os seus bens são confiscados para quitar a sua dívida. Né? Até o valor da dívida. Se sobrar dinheiro, te devolve. Se não sobrar, você fica sem nada. Né? Então, de modo que os magistrados aqui na terra são considerados deuses. Né? Eles têm um poder supremo. Né? É deuses com D minúsculo. Né? Não é Deus com D maiúsculo ou com letras maiúsculas, não. Porque Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra e do mar, se escreve com D maiúsculo. Pode colocar todas as letras maiúsculas, eu coloco sempre. Né? Que a Ele, ao Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Né? Mas sim com letra maiúscula. Quando vocês encontrarem na Bíblia escrito deuses, os irmãos que têm menos entendimento, saibam que não está falando do Senhor Jeová dos Exércitos. Não está falando do Eu Sou. Não está falando do Deus de Israel. Não está falando do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não está falando do Deus dos santos profetas, né? Do Deus de Israel, meu Deus. Quando falar deuses, estão falando de os magistrados, né? Porque são deuses, são homens que têm poder somente até quando Deus permitir que eles tenham. Só que Deus não permitir mais, eles deixam de ter. O Senhor corta o seu fogo de vida e acabou-se. Né? Ou então, se houver um contratempo qualquer durante, né? Se ele se cometer aí um ato muito grave, ele é caçado pelo conselho. Né? Mas é muito difícil de acontecer. No geral, são deuses mesmo. Faz o que faz, está feito. Só mesmo a turno pleno é que pode revogar a ordem de um juiz do Supremo. Mais ninguém. E um juiz do Supremo revoga em todas as instâncias o que for necessário. Que ele julgar que foi julgado errado, ele revoga e vai para o pleno depois para julgar em definitivo. Mas até que o pleno julgue, o que aquele individual colocou, determinou, está valendo. Né? E Paulo nos exorta aqui: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Paulo nos exorta fortemente sobre isso, irmãos.
Porque essas coisas pequenas que tem na igreja, essas picunhas, coisa de irmão contra irmão, irmã contra irmã, coisas mínimas, né? Coisas insignificantes. Por que tem que procurar um advogado e ainda ímpio? Você está desonrando o seu próprio Deus. Você está desonrando a sua própria pessoa. Por que você tem que se curvar diante de uma pessoa ímpia e chegar lá, bajular ele, para que ele possa resolver o seu problema, quando você pode conversar com seu irmão e acertar as ideias, resolver o problema? Se não dá para conversar, vocês não são irmãos. É preciso conversar, tem que dar. Quem diz que não dá? Né? É igual um louvor que tem aí muito bonito. Quem diz que não vai dar? Hã? Só depende de você, irmão. Só depende de você, irmão. Né? Então, de modo que, e se ainda se for necessário que a coisa seja resolvida, para que fique legalizada, com a venda de uma casa, de um imóvel, coisa desse tipo, dê preferência para os advogados crentes. Ainda que não tem nada para julgar, e é necessário que tenha um advogado naquela questão, naquele negócio, ele vai te cobrar um preço justo. Ele não vai te cobrar um preço exorbitante, porque o Senhor fala com ele. Ele teme e obedece. Né? E as coisas se resolvem amigavelmente, amavelmente, humanamente, né? E por que não dizer, né, na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que Deus quer de nós. É assim que o Senhor espera de nós. Para nós não entristecermos o Espírito Santo do Senhor. Né? E continua falando. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então vocês vejam o tamanho do poder que Deus dá para o crente fiel e verdadeiro. Para o verdadeiro crente. Como está lá no céu os 12 apóstolos, né? Estará no céu os 12 apóstolos naquele dia, no dia do Senhor, e ocupará o trono, né, que representa as 12 tribos de Israel. Os 12 apóstolos representarão as 12 tribos de Israel sentado num trono para julgar o mundo. E nós, os crentes fiéis e verdadeiros, vamos também, juntamente com eles, julgar o mundo. Então, vocês imaginam o poder que Deus dá para nós por sermos crentes fiel, valorosos, temente a Deus, né? E cumprindo as determinações das quais o Senhor Jesus nos mandou. Né? Não sabeis vós que haveis de julgar os anjos? Olha só, vamos julgar os anjos. Que coisa tremenda. Né? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiveres negócio em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Ou seja, o mais forte pisando na cabeça do mais fraco, ou nos ombros, para poder passar por cima, pular para frente. Né? O mais forte aniquilando o mais fraco. Paulo nos exorta, nos envergonha, chama atenção, para que nós não façamos desta maneira. Né? Seja lá o que for que aconteceu, seja lá o que o nosso irmão nos fez, procura resolver com ele de maneira amigável, se for possível. Se não for, tiver que procurar um advogado, né, você só vai procurar depois que você esgotar essas possibilidades na igreja, com o seu pastor. O seu pastor vai te orientar, vai tomar ciência do seu problema, vai chamar o irmão para conversar, sentará os três juntos no escritório, após o culto ou em qualquer outro horário, combinado, para trazer uma solução para aquele problema. Somente se após o pastor apresentar a solução para o problema, não houver aceitação, aí sim que a coisa parte para o campo judicial. E ainda assim, partindo para o campo judicial, procura primeiro, tenha o temor do Senhor no seu coração,
obedeça à santa palavra de Deus. Procura primeiro um advogado crente. Se você não conhece nenhum, na igreja tem alguém que conhece. E procura e leva o seu caso até ele. Leva a sua petição até ele. Ele vai chamar o irmão, vocês vão sentar juntos, tem que ter provas, tem que ter dados, tem que ter papéis, tem que ter documentos, para que ele possa ali então tentar fazer um acordo com os irmãos antes de levar ao juiz. Deu para resolver ali? Está resolvido. Não resolveu? Vai para o juiz. Vai para o juiz. Aí é quem o advogado indicar. Mas ainda assim você pode tentar pedir para ele. Não é permitido. Mas Deus te dará palavras que você possa fazer ele entender que você gostaria que fosse um servo de Deus julgando a sua causa. Só que é distribuído essas coisas e é automático, não tem como você escolher não. É assim que funciona. É por isso que Deus fala na sua palavra. Procura ímpar resolver, porque depois que chegou lá, meu filho, acabou. Aí é o famoso, seja o que Deus quiser. Tudo pode acontecer. E o que for determinado, vale. É simples assim. Então procura resolver dentro da igreja com seu irmão. Leva o caso ao pastor. O pastor precisa tomar conhecimento de coisas graves que está acontecendo entre os irmãos. O pastor precisa tomar conhecimento. Porque Deus dá sempre uma palavra de solução para o pastor. Dá sempre uma palavra de solução. E a coisa se resolve ali entre irmãos. Isto é bom para os irmãos e agrada a Deus. Nós agir dessa forma. Tá certo, irmãos? Vamos fechar aqui rapidinho. Aleluia, Pai. Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar seus irmãos? É disso que a palavra está falando. Tem que ter. Tem que ter. Mas o irmão vai a juízo com o irmão. Isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, teres demandas uns com os outros. Porque se é crente, irmãos, é vergonhoso um irmão ter demanda contra o outro dentro da igreja. Isso é coisa do mundo, é coisa de ímpio. Não é para ter. É coisa de ímpio. Os crentes é para se abraçar, é para se ajudar, é para se amar. Não é para mover a ação um contra o outro. Isso é coisa de ímpio, não é coisa de crente. E a palavra está falando exatamente sobre isso. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós teres demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Amém, irmãos? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?